Sabemos que todas as substâncias, do ponto de vista físico, podem ter três estados: sólido, líquido e gasoso. Também no campo social é possível distinguir três estados: um fluido, quente, apaixonado, com uma grande força de atração e uma grande solidariedade. É, no entanto, instável e tende a transformar-se nos outros dois estados. Retomando uma expressão de Max Weber, chamamos-lhe estado nascente. O segundo estado é o institucional. Chega-se a ele, em regra, a partir do estado nascente, por etapas. Cada graduação é um ato de escolha, de vontade. A instituição é aquilo que se quis, que se tratou, que se realizou a partir daquilo que se tinha entrevisto no estado nascente. Também a instituição está animada de crença e tem uma forte solidariedade. Não é, no entanto, ardente como o estado nascente. É mais rígida, mais dogmática. O terceiro estado, que se chamou de quotidiano, é o resultado do enfraquecer ou do decompor da instituição. Caracteriza-se por uma baixa solidariedade e por relações interesseiras e pragmáticas. Podem encontrar-se estes três estados em muitas formações sociais diferentes, quando se encontram no mesmo estado, mostram propriedades análogas. Pelo contrário, as mesmas formações, se estão em dois estados diferentes, apresentam diferenças espantosas. Para não cansar o leitor, apresentarei imediatamente exemplos. Comecemos pelo casal, ou duo, formado apenas por duas pessoas. Neste caso, o estado nascente corresponde ao enamoramento. Inicialmente, as duas pessoas não se conheciam, de facto, ou se conheciam, não experimentavam particular simpatia. Depois, imprevistamente, alguma coisa sucedeu. Com o enamoramento, com o estado nascente, elas veem-se de maneira diferente a si próprias, no seu próprio mundo e ao seu próprio passado. Ao seu próprio mundo e ao seu próprio passado. O estado nascente é um nascimento, um novo início. O estado nascente desencadeia uma solidariedade fortíssima. Os dois indivíduos estão, em certo sentido, possuídos da força coletiva que os anima e os constrange a estarem juntos. O mesmo casal, passados alguns anos, dá-nos um exemplo de instituição, o segundo estado. Os dois enamorados superaram as dificuldades que os separavam. Decidiram viver juntos, por exemplo, casaram-se, tiveram filhos. Hoje constituem um casal unido, mas já não têm o ardor e o entusiasmo de outros tempos. Também, por vezes, sentem nostalgia. Já não têm, no entanto, nenhuma das que tinham durante o enamoramento. Nessa altura, o êxtase era acompanhado pelo tormento. A instituição é o produto da escolha, é algo que se quis. No estado nascente, tudo parecia possível. Pelo contrário, nem tudo era possível. Tudo parecia superável. Pelo contrário, muitas coisas mostraram-se instáveis, imutáveis, aliás. Foi necessário escolher, renunciar. Aquilo que se tem na instituição é, porém, firmemente possuído. Vejamos agora dois cônjuges cansados, que levam uma vida normal, fruto mais do hábito que da paixão, mais da comodidade recíproca de estarem juntos do que de um amor profundo, que não têm nem momento, nem mesmo a posse segura dos valores, a certeza de ter feito a escolha justa, o orgulho de ter vencido os obstáculos. Não é uma instituição, é uma formação de hábito cotidiano. As propriedades do estado nascente, da instituição e do cotidiano, encontramos-las de novo nos grupos. Tomemos, por exemplo, um grupo religioso. Poderemos, com a mesma facilidade, tomar um grupo político ou um círculo cultural. O importante é que o observemos desde o nascimento. Observando o grupo religioso nesta fase, encontramos pessoas tocadas pela revelação divina, cheias de uma fé ardente e de uma enorme esperança de renovação. Todos os grupos cristãos, antes e depois da Reforma, tiveram início com a experiência de poder realizar um pouco mais profundamente, um pouco mais autenticamente, a verdadeira mensagem do Evangelho. Há irmandade, comunismo autêntico, as pessoas estão cheias de alegria. Olham o seu passado como um período de obscuridade e de erros, é o tempo do entusiasmo, o tempo divino das origens. O mesmo grupo religioso torna-se depois uma seita, cria regras para si próprio, dirime
de uma forma ou outra, as próprias disputas teológicas. Em geral, renuncia também às esperanças entusiásticas dos primeiros tempos. Sabe que a maturação do reino é lenta. Os membros da seita tornam-se ainda irmãos, mas já não há o comunismo espontâneo das origens. Não existem também os erros e os excessos de então. A seita impôs normas, definiu o seu próprio campo de atividade e elege, de certa maneira, os seus pastores. A solidariedade já não é apaixonada, fremente, mas existe qualquer pessoa pode comprovar. É esta a instituição. Mesmo no grupo existe o terceiro estado, o do cotidiano. Por fim, a seita existe como estrutura de hábito. Já ninguém entra para ela por conversão. Dela fazem parte as pessoas que nascem na zona, que vão à igreja porque os seus pais lá iam. As paróquias vivem como podem. O sacerdote ocupa-se mais dos assuntos mundanos do que de Deus. Vou repetir. Mesmo no grupo existe um terceiro estado, o do cotidiano. Por fim, a seita existe como estrutura de hábito. Já ninguém entra para ela por conversão. Dela fazem parte as pessoas que nascem na zona, que vão à igreja porque os seus pais lá iam. As paróquias vivem como podem. O sacerdote ocupa-se mais dos assuntos mundanos do que de Deus. Já não existe uma forte solidariedade entre os aderentes. Utiliza-se ainda a palavra irmão, mas apenas durante as funções religiosas. Aquilo que indicava o amor recíproco e ardente tornou-se numa expressão ritual. Vê-se muito bem que o estado nascente do casal, o enamoramento, têm muita coisa em comum com o estado nascente do grupo. A fusão, a solidariedade, o entusiasmo, o sentido da chegada. O mesmo se aplica aos outros dois estados, o institucional e o cotidiano. Tanto no casal como no grupo, e sem dúvida, nos grandes sistemas religiosos e políticos, o estado nascente continua um estado transitório, que dura pouco. Lentamente produz uma instituição. Damos o nome de movimento ao processo que vai do estado nascente à instituição. O movimento, portanto, tem sempre uma curta duração. São os movimentos sociais o que os historiadores estudam. Por sua vez, vários movimentos podem confluir em entidade social de ordem superior. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, também eles nasceram como movimento. De início existiu um estado nascente que produziu um primeiro núcleo institucional, mas em seguida vieram outros episódios de estado nascente, os movimentos que se reconheceram no ensinamento originário e contribuíram para criar, pouco a pouco, uma estrutura institucional cada vez mais complexa. Ao judaísmo, ao cristianismo, ao islamismo deram o nome de civilização cultural. São potências institucionais capazes de dar a sua própria linguagem aos movimentos. Depois de termos esclarecido os conceitos teológicos gerais, poderemos fazer esta pergunta. A amizade é um par ou um grupo? A que estado pertence? Ao estado nascente, à instituição ou ao cotidiano? Comecemos com a primeira pergunta. Qual é o núcleo fundamental da amizade? O par ou o grupo? Uma longínqua tradição diz-nos com segurança o par. Os antigos contam imensas histórias de amigos capazes de darem a vida um pelo outro. Damon e Pítio, Castor e Pólux, Patroclo e Aquiles, Orestes e Pílades, Euríalo e Niso. E, no entanto, os pares de amigos inseparáveis, os pares monogâmicos de amigos são raríssimos. A tendência da amizade não é, em geral, formar um par fechado, autossuficiente. Esta será mais talvez uma característica peculiar do enamoramento. O enamoramento é o estado nascente de um movimento coletivo que produz uma coletividade formada apenas por duas pessoas. Estas duas pessoas experimentam uma pela outra uma solidariedade elevadíssima e constituem a maior sociedade unida. A amizade, ao contrário do enamoramento, não é um sentimento exclusivo. Dois amigos ficam contentes quando chega outro e ainda outro, porque também os outros se comportam, ainda que seja apenas naquele momento, como verdadeiros amigos. Escreve Dante: Guido, eu quereria que tu, e Lapo e eu fôssemos tomados por um encantamento. Devemos então concluir que o grupo é que é específico da amizade? De forma alguma. A amizade mantém-se uma relação rigorosamente interpessoal, uma preferência, e não se pode confundir com a solidariedade do grupo. Vê-lo-emos detalhadamente nos próximos capítulos. Passemos agora à segunda pergunta. A amizade é um estado nascente, uma instituição ou um cotidiano? Ainda neste caso, a resposta é análoga à precedente. Nenhum dos três. A amizade não é uma coletividade, como o par ou o grupo, não se forma através do estado nascente.
e não tem uma fase institucional e cotidiana. A amizade constrói-se através dos encontros e dura através deles. Observada do exterior, de uma perspectiva sociológica, a amizade é uma solidariedade serial. Os indivíduos não são colocados em círculo, mas um a seguir ao outro, em fila indiana. Não são um exército, uma aldeia, um acampamento, uma cidade. São antes viajantes, mercadores, exploradores que se encontram e se afastam para se voltarem a encontrar. Podem até ficar sempre juntos, porque fazem a mesma viagem até ao fim da vida, mas podem também encontrar-se apenas uma vez. Por isso, é absurdo pensar em substituir a solidariedade do partido, da seita, da cidade, por amizade. Por isso, é absurdo procurar substituir um amor pela amizade. Poderei falar ao amigo do meu amor, mas ele não o pode substituir. A amizade é a rede de relações interpessoais que atravessam os campos da solidariedade coletiva, sejam eles um casal, um grupo ou uma igreja. Vista do interior, pelo contrário, a amizade é reticular. Ao centro encontram-se poucos afetos profundos, renovados e redescobertos inúmeras vezes e que são as colunas de apoio do sistema. Mas a partir destas, ou sem passar por elas, há depois centenas de raios espalhando-se para o exterior. Cada um destes é um encontro ou um grupo de encontros com uma pessoa. A energia vital já não se apoia num ponto, mas percorre a rede, sobe-a num nó, depois num outro, depois noutro ainda. A rede, por outro lado, nunca termina. São sempre possíveis novos encontros e cada novo encontro traz consigo, de alguma maneira, uma revisão do anterior. O encerramento da amizade altera a estrutura reticular do todo. Obriga as energias a girarem em roda, mas até quando a amizade fica confinada dentro de um campo de solidariedade étnico, ou político, ou religioso, quando já não consegue abrir-se para o exterior sobre uma outra pessoa, sobre um outro encontro, perde qualquer coisa. Porque a essência da rede é o encontro individual, e há sempre a possibilidade de se encontrar qualquer pessoa que nos enriquece, que faz um pedaço da estrada connosco, que nos estimula, que nos mostra uma meta possível. Uma questão na qual surgem com frequência controvérsias é se na amizade pode existir ciúme. Já dissemos que, de uma maneira geral, os dois amigos podem juntar-se. Aos dois amigos pode juntar-se um terceiro ou um quarto, que a amizade não é exclusiva. No entanto, existem casos de verdadeiro e puro ciúme, sobretudo na amizade adolescente, que é mais semelhante ao enamoramento. Por outro lado, todos, uma ou outra vez na vida, se nos sentimos abandonados e humilhados ao vermos que o nosso amigo ou a nossa amiga preferidos se dedicam a outro e já não se preocupam connosco. Mas é isto, ciúme? Se o meu melhor amigo não me olha, me negligencia, se interessa apenas por um novo conhecimento, poderei falar de ciúme? Não será mais correto falar de desilusão? Todos nós esperamos do amigo reciprocidade, afeto, atenção. Se o amigo não nos dá, se mostra sem qualquer dúvida o seu desinteresse, então não se está a comportar como amigo. Um comportamento deste tipo põe em crise a amizade, não porque nós sejamos ciumentos, mas porque ele se comporta de uma maneira inadmissível. Ao dizermos que a dois amigos se pode juntar um terceiro e depois um quarto, não queremos dizer que então se forma um novo grupinho que exclui o primeiro. O novo amigo não nos deve fazer esquecer o antigo. Reservarei a expressão ciúme para as situações em que não podemos dividir o nosso amado com nenhum outro, em que quereremos que ele pense apenas em nós, de forma exclusiva, e ficamos angustiados com a ideia de que possa não o fazer. O ciúme pede, como o antigo Deus de Israel: não terás outro Deus além de mim. Mas nem sempre, nem mesmo isto basta. Para falar de ciúme é necessário que a pessoa ciumenta tenha medo de ser traída. O ciúme é sempre um pouco de delírio do ciúme. O ciumento é uma pessoa obcecada pelo medo de ser abandonada em favor de qualquer outro. Mesmo no enamoramento em geral, não existe o ciúme tomado nesse sentido. Ou quando existe, dura pouco. No estado nascente do amor, temos confiança, acreditamos na pessoa que amamos. É fácil, portanto, reassegurar-nos. O medo de sermos abandonados, traídos, a necessidade obsessiva de termos o outro sob controlo, desenvolve-se muitas vezes na convivência e no matrimónio. Estes permanecem mais à área do poder do que do amor. Estes pertencem mais à área do poder do que do amor. Este tipo de ciúme é totalmente incompatível com a amizade, porque a amizade não suporta nem padrões nem prisões.
Incompatível com a amizade é também a necessidade de exclusividade. A amizade é aberta, livre, serena. Quando na amizade fazem o seu aparecimento estes sentimentos opressores, quer dizer que qualquer coisa não funciona e que, mais tarde ou mais cedo, aparecerá uma crise. Pelo contrário, o sentimento de exclusão, a dor de ser posto de lado, são compreensíveis e admissíveis. Não têm relação com o poder. Não são fruto da imaginação doentia. Se um amigo me negligencia a favor de outro, sinto-me mal e, se me põe de parte, sofro. Mesmo neste caso, todavia, quer dizer que há algo que não vai bem. Não da minha parte, mas da sua. O meu ressentimento é apenas a resposta alarmada a um comportamento injusto e perigoso para a nossa amizade.